Obrigado. Muito bom estarmos aqui mais uma vez. Os irmãos se recordam que eu tenho meditado nesses domingos sobre a sabedoria de Jesus. Eu já falei sobre duas características dessa sabedoria. Falei que é uma sabedoria que é fascinante, porque ela traduz tudo aquilo que Jesus fez, vivenciou, praticou, ensinou, e disse que Jesus é fascinante então por causa de sua santidade, fascinante por causa do sacrifício que ele fez, sacrifício que custou a vida dele, nós sabemos disso. Jesus também é fascinante por causa de sua amizade ou comunhão que podemos ter com ele. Expliquei os motivos, inclusive, porque escolhi esse tema. Hoje eu quero tratar especificamente, já fiz no primeiro culto, porque Jesus é fascinante por sua sabedoria. Agora eu quero destacar um pouco uma outra dimensão de Jesus, falando da sua sabedoria, para dizer então, quando é que a sabedoria vem de Deus? Eu quero começar mencionando essa semana uma descoberta magnífica que foi feita. Astrofísicos nos Estados Unidos, não norte-americanos todos, uma é brasileira, capixaba, obviamente, e ouviram sons do universo. E sons que já foram emitidos há bilhões de anos. E agora puderam ser ouvidos, usando os recursos mais sofisticados da tecnologia. E uma das pesquisadoras, o nome dela é Chiara, ela disse o seguinte, que ouvir aquele som foi como ouvir um coro. E eu imediatamente, pensando nas palavras dela e na pesquisa toda, me lembrei do Salmo 19. Os céus manifestam ou demonstram a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra criadora das suas mãos. Quero fazer esse registro para dizer que a nossa sabedoria, obtida com estudo, pesquisa, observação, a partir de uma teoria sólida, às vezes complexa, até inalcançável por boa parte de nós, tudo isso provém de Deus. A nossa sabedoria provém de Deus. O problema é quando nós nos achamos que somos os próprios deuses. Aí, a nossa sabedoria não contribui para o nosso bem, mas gera em nós malefício. Ao longo de minha jornada intelectual, por razões da minha formação, eu li muitos filósofos, muitos teólogos, todos deles tirando alguma coisa valiosa e proveitosa. Outras não, por não concordar, por não entender que aquilo que dizem passe pelo crivo da revelação completa, que é a revelação de Deus. No entanto, o que mais me incomoda nesses pensadores, alguns deles, é a arrogância. Há um, por exemplo, bastante conhecido, um inglês, que tem dedicado a sua vida para demonstrar que Deus não existe. Eu não sei por que tanta preocupação com esse assunto. Se Deus não existe, para que escrever sobre o assunto? Não existe. E os argumentos dele, essa é a minha percepção, são argumentos que buscam substituir
um Deus existente por um ser humano que hoje existe e amanhã não existirá mais. Eu sempre brinco que o ser humano é tão arrogante, tão petulante, que ele chamou as espécies todas por diferentes nomes. Mas quando chegou nele mesmo, ele chamou de sapiens. Sábio. Logo os demais são o quê? Não é verdade? Mas isso, o ser humano que deu o nome, eu não sei se algum dia pudesse perguntar aos gatos que nome nos dariam. Talvez não fosse sapiens, fosse alguma outra coisa, por exemplo. Só estou dizendo com isso que nós não temos nada como cristãos contra o estudo, contra o conhecimento, contra a sabedoria. Pelo contrário. Mas a nossa sabedoria, sobretudo aquelas de decisões que nós tomamos, tem que vir de Deus. Por isso eu leio o Provérbio 1, 20 a 33. Você me acompanhe por obséquio. Escute o que a voz da sabedoria lhe diz. Não importa onde você esteja, se prestar atenção, eis o que ouvirá. Até quando os bobos gostarão de ser bobos? Até quando os zombadores continuarão zombando? Até quando os tolos odiarão a verdade? Se prestar atenção às palavras da sabedoria, você será igualmente sábio. Vou repetir porque é profundo demais. Se prestar atenção às palavras da sabedoria, você será igualmente sábio e entenderá o verdadeiro sentido da vida. A sabedoria fala, mas você tapa os ouvidos. A sabedoria estende a mão para ajudar, mas você a recusa. Você tem desprezado os bons conselhos e colherá os frutos de suas decisões erradas, sem que nada possa fazer. É a advertência do sábio. As consequências serão como enchentes poderosas, que provocam calamidades e mais calamidades, trazendo agonia e angústia. Então, você pedirá ajuda aos bons, mas eles estarão longe. Você gritará por socorro, mas não haverá como evitar o pior. Quando a sabedoria ofereceu ajuda, você não quis. Quando ela falou do amor do Deus eterno, considerou que era bobagem. Agora, vê que a sabedoria é o melhor caminho, mas é tarde. Agora é tempo de colher o que plantou e de comer espinhos. Quem não vive de modo sábio colhe a morte. Quem é tolo acha que tudo vai dar certo, embora esteja fazendo o que é errado. Assim, quem procura viver de modo sábio, seguirá seguro, sem medo do mal. Quando nós olhamos para o mundo que nos cerca, nós vemos decisões erradas tomadas, trazendo consequências para quem as toma e também para outras pessoas que acabam alcançadas pelo erro de um ou de outro. Como é que nós tomamos decisões? Nós dizemos assim: eu tomo as minhas decisões com emoção, com o coração e com razão, com a mente. É verdade. Só que a emoção e a razão têm raízes. A emoção e a razão têm raízes na cultura em que vivemos. Essa semana eu fui entrevistado por um jornalista holandês, cristão, e ele me fez aquela clássica pergunta de todo estrangeiro: como se explica o crescimento evangélico no Brasil? Foi esse o tema, basicamente, da entrevista que tivemos numa excelente conversa juntos. Aí, quando acabou, eu disse: agora eu vou ser o repórter. Como se explica o declínio do evangelho na Europa? Ele deu uma resposta clássica: o secularismo. O secularismo é um modo de ser, é um modo de pensar. E eu só quero lembrar que todos nós estamos impregnados desta visão secularista da vida, no campo educacional, no campo
do lazer, no campo da música. Estamos todos cercados, envolvidos numa cultura secularista, cuja palavra quer dizer isto: tudo começa aqui e acaba aqui. É o século, o tempo, o agora. Não tem nada mais acima, transcendente. É tudo imanente nesse momento. Nós estamos sempre mergulhados nessa cultura. Então, as nossas decisões, que dizemos ser racionais, ser de fundo de nossas emoções, traduzem, na verdade, a cultura em que nós vivemos. E não tem como ser diferente. Nossas decisões são tomadas com emoção e com razão, mas a partir do ensino que nós recebemos em casa. Educação familiar. É impressionante, a gente sabe disso, como o modo como nossos pais fizeram, nós também fazemos. O que eles disseram, a gente sempre repete, como dizia meu avô, como dizia minha mãe. Nem pensamos se o que dizem tem fundamento, mas eles são muito importantes na nossa formação, na nossa vida, e nós os repetimos, querendo ou não. Nós tomamos decisões com base na Bíblia, que nós lemos, às vezes, como nos é interpretada. Aqui eu quero fazer uma menção especial ao nosso culto hoje, do Momentos com Cristo, em que eu preguei sobre Eclesiastes 3:1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado. Mas eu disse, Salomão nunca disse isto. Vou explicar. Ele disse isto, a tradução está corretíssima, mas a interpretação que as pessoas fazem está incorreta. Determinado aqui, no texto bíblico, original e tradução correta, não significa previamente determinado, como a maioria das pessoas pensa e ensina. Como diz Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado. Eu me recordo de uma entrevista que eu li num periódico, em que foram, durante a pandemia, entrevistar uma família, e a família se recusou a tomar a vacina, e dizia o seguinte: se nós morrermos, é da vontade de Deus. Com ou sem vacina, Ele é que manda. Não precisa tomar vacina, porque Ele que manda quem morre e quem não morre. Porque tudo tem o seu tempo determinado. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que tudo tem uma estação própria, uma oportunidade, um momento oportuno. Ninguém vai à praia de terno e gravata. Não é o momento determinado, não é a roupa determinada. O que ele está dizendo é que as coisas têm seus tempos. Ninguém nasce antes da hora, isto é, só depois de 9 meses. Ou, exceto em situações muito especiais. Esse é o sentido, mas por isso que eu disse que às vezes nós tomamos decisões baseados na Bíblia, ótimo, mas às vezes naquilo que nós aprendemos que a Bíblia diz, sem examinarmos se realmente ela diz isso, como esse caso que eu acho dramático, com grandes e graves consequências, como se não fôssemos responsáveis. Nós tomamos as nossas decisões baseados nos nossos desejos. Desejos tão poderosos que alguns profissionais da mente dizem que são irresistíveis. Mas eu não acredito nisso. Os nossos desejos são poderosos, mas não são irresistíveis. Porque às vezes nós captamos que aquele desejo não está em consonância, em concordância, em sintonia com a palavra de Deus. Mas ele continua. Mas eu quero. Mas há uma tensão, uma oposição. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu sigo o meu desejo, eu sigo a palavra de Deus. Eu sei que meu desejo não é santo, mas eu o sigo. E colho as consequências. Eu tenho desejo, ele é forte, forte, mas a Bíblia o condena. O desejo continua, mas eu digo, não vou fazer. Eu sou livre.
Então, esse negócio que os desejos são irresistíveis é um tipo de determinismo. Segue o seu desejo. Sim, mas você leva para o buraco. Você é responsável. É isso que estou dizendo. Por isso eu quero trazer alguns pensamentos sobre como tomar então as nossas decisões. Devemos nos lembrar, em primeiro lugar, que nossas decisões, obviamente, cobram altos preços. Quando nós lemos Deuteronômio 28, isso aí é antigamente, quando ele fala do monte da bênção, do monte da maldição. Mas não é que vem a maldição de um monte, a bênção de outro monte, vem da obediência aos mandamentos de Deus ou da desobediência aos mandamentos divinos. Isso está claro no texto. Ele apenas faz uma espécie de teatro, uma dramatização para demonstrar de modo visível para quem estava ouvindo o seu sermão, o sermão de Moisés, no caso, para que entendessem isto. No culto número 1 eu disse o seguinte: a maioria dos problemas que nós temos, seja de saúde, de dinheiro ou de qualquer uma coisa, advém de escolhas erradas que nós fazemos. É isso que a Bíblia nos mostra claramente, e nós sabemos disso. E essas consequências, em segundo lugar, pode ser para o presente também, para o resto da vida, e às vezes para as próximas gerações. É por isso que nós temos que pensar com a mente do Deus eterno. Mas aí você faz a pergunta que o apóstolo Paulo já fez: quem conheceu a mente do Deus eterno para que o possa instruir? Aí Paulo tem uma resposta assim, um pouco enigmática, e faz essa pergunta e responde de uma maneira aparentemente sem sentido. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Talvez possamos imaginar assim: as pessoas que pensam espiritualmente têm uma ampla visão das coisas, porque são iluminadas pelo Espírito Santo. Por nós mesmos, como aprendemos em Isaías 40:13, não somos capazes de entender a mente do Deus eterno. Mas para entendê-la, nós recebemos o modo de pensar de Cristo. Confesso que esse é um texto que me apaixona. Ou, em outra versão, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo? Sim, nós temos. Nos foi dada a mente de Cristo. Um presente que nós recebemos para pensar e agir como Cristo. Mas para que isso aconteça, eu e você, nós precisamos desenvolver a mente de Cristo. É como uma semente, a mente de Cristo, colocada aqui no nosso coração, ou na nossa mente, no nosso ser, mas ela vai crescer. Para ela crescer, ela agora precisa de ser regada, cuidada, protegida. É por isso que às vezes nós devemos tomar cuidado com algumas coisas que nós lemos ou vemos. Há muitos anos veio conversar comigo um rapaz. Ele falou assim: eu não quero conversar com você como pastor, mas como filósofo. Eu falei: não vai prestar essa conversa. Aí eu falei assim, logo matei a charada. Eu falei assim: você leu o Código da Vinci, não leu? Li, mas não é por isso não. E depois você leu Nietzsche, não leu? Eu li. É por isso que você está com essa dúvida no seu coração. Nunca gera uma certeza de que Deus não existe. Não estou dizendo para não lermos Nietzsche. Leia. Eu acho uma perda de tempo. Só arrogância pura. Nada nos acrescentar Nietzsche. Mas ok, leia Nietzsche. Mas
Não pense que Nietzsche esteja com a razão, nem qualquer outro filósofo que você aprecie, ou algum antropólogo, sociólogo como Michel Foucault. Apenas, se for ler, preste bem atenção, porque o que o sábio dos provérbios está nos dizendo? Está nos dizendo que há um pensamento que nasceu na mente de Deus. Se você não segue esse pensamento e segue outros pensamentos, não são os formuladores desses pensamentos, sejam quais forem, que arcarão com as consequências. É você quem tomou a decisão. É disso que o autor, de forma negativa, está dizendo: olha por onde você foi. E agora, você está querendo que as consequências não venham, mas não tem mais jeito. Você já plantou a consequência e ela já começou a se tornar real na sua vida. É disso que o autor está falando. Mas eu prefiro falar de modo mais positivo. Eu fico pensando: Israel, você tem a mente de Cristo. Oh, meu Deus, como é que eu mantenho viva essa minha mente, a mente de Cristo? Eu acho que esse é nosso esforço, a nossa pergunta. Então nós temos que desenvolvê-la. Para desenvolvê-la, nós temos que ler os evangelhos. Há muitos anos aqui, em 2007, penso eu preguei uma série de mensagens sobre os ditos de sabedoria de Jesus. Até procurei, mas só encontrei 2. É impressionante, só as falas de sabedoria de Jesus. Ficamos de queixo caído sobre todas as áreas da vida, sobretudo sobre a principal, que ocupa o nosso dia a dia, do amanhecer ao dormir, que é o dinheiro. Jesus colocou as coisas em modo tão perfeito que não temos nada mais a acrescentar, nada mais a considerar, a não ser praticar. Para desenvolver a mente de Cristo, nós precisamos ler os evangelhos. E precisamos, essa é uma questão muito séria, nós precisamos concordar com o que Jesus ensina e faz. Certa ocasião, uma irmã, debatendo um certo assunto, eu disse: a Bíblia diz isso, isso e isso. E ela me disse: mas eu acho o seguinte. Esse é o nosso problema. Ela teria coragem de dizer isso. Merece elogios às pessoas corajosas. Porque às vezes nós fazemos isso. Eu sei que a Bíblia diz isso. Eu sei que a Bíblia diz: você, se alguém lhe bater na face, você dá a outra face também. Mas não é para mim. Eu aprecio a coragem, mas está errado quem pensa assim. Foi Jesus que disse. E o que Jesus diz, já falei isso várias vezes aqui, é sabedoria que nos torna pessoas melhores. Não foi o que Jesus falou: você sabe de uma coisa? Eu vou dizer umas coisas aqui que os cristãos vão dizer: isso é muito difícil, isso não é para mim. Não, ele disse: eu vou dizer algumas coisas aqui que todos aqueles que são de fato meus amigos, meus companheiros, meus seguidores, se colocarem em prática, vão se dar muito bem, ou na linguagem que Jesus ama muito, vão ter alegria completa, ou vida verdadeira, como diz Paulo a Timóteo, lemos hoje nesse culto. Mas para que nós desenvolvamos a mente de Cristo, além de ler e concordar, nós precisamos pensar e agir como Cristo, em todas as áreas da vida. Quando então nosso pensamento se aprofundar ao ponto de ser igual ao de Cristo, aí nós estamos de fato sendo pessoas maduras. A maturidade cristã deve ser o esforço de cada um de nós. Isso se dá quando a minha vontade, cantamos aqui um hino sobre isso sempre, não é mais a minha vontade, é a tua vontade, a vontade de Deus, para usar a expressão ali entoada. Isso se faz no pensar, no sentir, no agir. É por essa razão que estamos aqui, alguns há 50 anos, 70 anos, 80 anos,
sempre aprendendo. Mas o nosso aprendizagem de Cristo não é para que sejamos mais cheios de conhecimento, mas mais cheios de prática. Estamos sempre em transformação, sempre em mudança. Eu quero terminar então com a leitura de Tiago 1, 5 a 8, que é talvez o parágrafo mais completo de toda a literatura bíblica e mundial sobre sabedoria. Tiago 1, 5 a 8. Fala agora a quem se encontra confuso por causa das dificuldades que enfrenta. Você precisa de sabedoria. Peça sabedoria ao Deus eterno, que é generoso e compreensivo. Peça sabedoria e você a receberá, desde que não peça achando que não vai receber. Peça de modo confiante, sem duvidar. Quem duvida é como a onda do mar que o vento conduz. Quem pede, mas não confia, nada recebe do Deus eterno, já que não sabe o que quer, pois num dia quer sabedoria e na outra quer outra coisa. Então eu concluo dizendo assim, para mim e para você, peçamos sabedoria ao Deus eterno para tomar decisões que tornem a nossa vida melhor, a vida da sua família melhor, a vida de todos quantos você puder influenciar. Peça sabedoria. Não haja pelo seu desejo, pelo que você já sabe, pela cultura do seu tempo, por aquilo que aprendeu dos seus pais, porque tudo isso pode estar certo, mas pode também estar errado. Estará errado se não estiver conforme esta palavra. Não peça, não sei se vou pedir, não sei se Deus vai me dar, então nem peça. É o que diz Tiago, peça. Peça e confie. Peça continuamente. Eu e você acordamos, ó Deus eterno, hoje eu vou tomar muitas decisões, mas me ajude para que sejam decisões sábias. Irmãos, nós somos um tesouro de barro, todos sabemos disso, mas também nós sabemos que dentro de nós habita o Espírito Santo. Mas eu, Israel, às vezes acho que o Espírito Santo não habita em mim. Porque eu sou muito inteligente, vocês entendem? Eu não preciso de Espírito Santo, não. Eu sigo no meu taco, para usar uma linguagem de homens. Estúpido, quando assim procedo. Gente, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho Deus dentro de mim, habitando em mim. Por que eu vou pelo caminho sinuoso, se eu posso ir pelo caminho reto? E diz a Bíblia que quando eu vou por mim mesmo no caminho sinuoso, eu entristeço o Espírito Santo. Essa é a mente de Cristo, é uma mente conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Na prática, esta deve ser a nossa diferença. Nós lemos o que todo mundo lê, nós vamos onde todo mundo vai, nós ouvimos o que todo mundo vê, nós vemos o que todo mundo vê. Claro, não tem outro jeito, estamos no mundo. Mas nós não pensamos como todo mundo pensa. Nós pensamos com a mente de Jesus. E a nossa oração é que Ele nos ajude cada hora, cada dia, para que de fato as nossas decisões traduzam esta realidade. Pense nisso enquanto nós vamos cantar em pé. Não a minha vontade, mas